Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Semana decisiva na Copa Sul-Americana e na Libertadores, segunda partida das quartas de final. Brasileiros bem encaminhados nas competições, muito mais na Sul-Americana do que na Libertadores. Na Libertadores está tudo em aberto. Na Libertadores, você não pode garantir nada, 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 nada. Qualquer um dos cinco times brasileiros, né? Que na verdade são três vagas, né? Porque temos dois confrontos brasileiros, então vai se classificar um, e temos um confronto que é o Flamengo e o Peñarol, que também está em aberto. Eu particularmente não confio no Flamengo, tá? Por uma questão de coisas, né, que está acontecendo no Flamengo. Eu não confio muito no Flamengo, mas tá em aberto. O Penharol ganhou aqui no Maracanã apenas de 1-0. Né? Estão empolgados, eles já estão dando a classificação como certa, né? Aquela situação toda, estão zombando do Flamengo, aquela coisa toda que a gente sabe que de vez em quando o futebol prega algumas peças, né? Mas eu, particularmente, sendo muito sincero, não acredito no Flamengo por tudo que está acontecendo. E aí, as torcidas esperam aqueles milagres no futebol. Não é que eu não acredito em milagre, eu acredito muito em milagre. Acredito muito em milagre. Mas tem coisas no futebol que não dá para você colocar na conta do milagre. Você tem que estar com os pés no chão. E a situação do Flamengo é uma dessas que você tem que estar com o pé no chão. A torcida espera aquelas viradas épicas, né? Tem dois times na Sul-Americana e na Libertadores que as torcidas esperam essas viradas para entrar para a história. Um é o Fortaleza e outro o Flamengo, né, que esperam essas viradas. Eu, particularmente, acho mais fácil ou menos difícil o Fortaleza conseguir essa virada do que o Flamengo. Apesar do placar do Fortaleza ter sido mais elástico, ter perdido para o Corinthians por 2-0 em casa, ter que fazer pelo menos 2-0 para levar para os pênaltis, mas eu acho a condição do Fortaleza mais favorável a conseguir o resultado. Não estou falando que é essa a minha opinião, do que o Flamengo fazer 1-0 lá no Penharol. É impossível. Pô, Magalhães, você está desdenhando muito do Flamengo. Mas cara. O Flamengo com o Tite, não tem como você confiar. O Tite vai soltar o freio. O Tite sabe armar um time para atacar. O Tite sabe armar um time para atacar e não tomar contra-ataque? Não sabe. Não sabe. Então, cara, é difícil você acreditar. O Voivoda sabe fazer isso? Sabe. O Voivoda hoje é muito mais técnico do que o Tite. Então, na minha opinião, é menos complicado para o Fortaleza do que para o Flamengo. Então, teremos esses jogos começando na terça e terminando na quinta-feira. E aqui eu vou dar os meus palpites e fazer uma análise rápida das situações de cada brasileiro nas duas competições. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. Como eu disse, a situação de alguns times na Sul-Americana é muito mais favorável do que na Libertadores. Tá? Então vamos começar aqui para a Sul-Americana. Nesta terça-feira teremos Corinthians e Fortaleza. Os brasileiros jogam Corinthians e Fortaleza na terça. E na quinta-feira teremos Cruzeiro e Libertad e Racing e Atlético Paranaense. Ou seja, quarta-feira não tem brasileiro jogando, tem terça e quinta-feira. Então na terça-feira, Corinthians e Fortaleza. A vantagem do Corinthians é muito grande. Vamos ser bem sinceros. Quando saiu esse sorteio,
obviamente que a vantagem era do Fortaleza, tá? O Fortaleza era o favorito. O Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e o Corinthians está na zona de rebaixamento, tá? É, o Corinthians não vinha praticando um futebol legal, não vinha se encaixando, e o Fortaleza fazendo um bom futebol, tinha assumido até a liderança do Campeonato Brasileiro. Então o favorito era o Fortaleza, só que o futebol é a tal da caixinha de surpresa. E aí, no primeiro jogo, o Corinthians vence o Fortaleza por 2-0. Obviamente, vamos ser honestos, o Corinthians melhorou. Não pode se dizer que o Corinthians agora tá o time bagunçado, não tá. O Corinthians tá encontrando o padrão. É, é, Lógico que tem alguns times que dão aquela melhorada e daqui a pouco dão uma caída de novo. A gente não sabe se vai acontecer isso com o Corinthians, mas o Corinthians contratou alguns jogadores, na minha opinião, está fazendo dívida em cima de dívida, enfiando os pés pelas mãos. Uma hora essa conta vai estourar. A torcida do Corinthians não quer saber disso, né? Até me criticaram quando eu falei isso, cago para isso. Mas estão caminhando pela mesma situação do Cruzeiro. Exatamente igual. O Corinthians está fazendo exatamente igual ao Cruzeiro. Os torcedores não gostaram do que eu falei. Ah, nós somos uma torcida gigante. Bom, a torcida realmente do Corinthians é gigante, uma torcida maravilhosa. Mas se a torcida estivesse realmente ajudando, o Corinthians não tinha 1 bilhão, 2 bilhões de dívida. Tá? Aí torcedores falam: quem é que tem a nossa torcida? Bom, quase ninguém tem a torcida que o Corinthians tem, concordo. Mas também quase ninguém tem o tamanho da dívida que o Corinthians tem e está se metendo em mais dívida. Não está pagando jogadores que contrataram, ou seja, uma hora essa bomba vai estourar, que já está estourando, né? Vamos ver o que vai dar. Mas fez as contratações e a coisa foi se encaixando. E agora o Corinthians tem um time mais encaixado, mais arrumado, um time que está mais confiante, joga em casa, tem 2-0 de vantagem. É, É muita vantagem para o Corinthians. O Corinthians vai jogar no contra-ataque, vai dificultar ao máximo, vai jogar com resultado. O Corinthians vai jogar com resultado. Não espere o Corinthians indo para cima, não vai. Quem vai tentar comandar o jogo vai ser o Fortaleza, até porque está perdendo a partida de 2-0. O Fortaleza tem time para conseguir uma virada épica, tipo um 2-0 e levar para os pênaltis. O Fortaleza tem time. O problema é o tempo. O problema é o tempo que é mais curto. Se fosse 1-0, meu palpite aqui seria 1-0 Fortaleza e pênalti. Fosse 1-0 lá, eu ia colocar com 1-0 Fortaleza e pênalti. Mas é 2-0. 2-0 é mais complicado. O Fortaleza vai ter que se expor muito. Caso consiga um gol no primeiro tempo e vire com um gol no primeiro tempo, a coisa muda de figura. Cara, eu acredito no Fortaleza. Porém, o Corinthians tá mais armado, principalmente defensivamente, cara. O Fortaleza vai ter uma missão muito complicada, mas também se conseguir vai ser épica para entrar para a história do Fortaleza. Cara, mas eu não vou ficar em cima do muro. Acho as vantagens do Corinthians muito grandes e uma missão muito difícil, não impossível, mas difícil. O meu palpite é vitória do Fortaleza. Para mim, o Fortaleza consegue ganhar do Corinthians, mas não um placar para classificar. Exemplo: 2-1 Fortaleza. E aí vai classificar o Corinthians, porque o Corinthians fez 2-0 lá. Então, na minha opinião, o jogo é vitória do Fortaleza, mas um placar que não vai dar para classificar direto e nem levar para os pênaltis. Tá? Então, para mim, o Fortaleza vence a partida, mas não leva a classificação. Tá? A situação do Fortaleza é muito difícil. Agora, não é impossível. A torcida pode acreditar. Pode acreditar. Futebol, faz um gol no primeiro tempo, faz um gol no segundo. O Corinthians desespera, pode até fazer um terceiro. Mas também não faz gol no primeiro tempo. Vai para dentro do segundo tempo, se abre tudo,
o contra-ataque. Então, cara, esse é meu palpite para Fortaleza, para Corinthians e, e, e Fortaleza. Desculpa o barulho da porta, é o vento. É, então, para mim, o Fortaleza vence o jogo fora de casa, mas a classificação é do Corinthians. E aí, na quinta-feira, temos Cruzeiro e Libertad. O Cruzeiro está numa situação bem tranquila. Igual a do Corinthians, uma vantagem bem composta do Corinthians, 2-0. E é igual a do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-0 o Libertad fora de casa. Seu treinador foi mandado embora, né? O treinador do Cruzeiro foi mandado embora e foi contratado o Fernando Diniz. Acredito que o Fernando Diniz já vai estar na beira do campo. Não vai dar para o Diniz implantar o seu sistema. Tá? O sistema do Diniz, a torcida do Cruzeiro tem que entender. O Cruzeiro vai tomar porrada com essa. Vai tomar porrada no início com o esquema do Diniz. Não é qualquer jogador que entende o esquema do Diniz. E não é qualquer time que vai encaixar. Vai levar tempo e o Cruzeiro vai tomar algumas porradas por causa do esquema. Tá? Tem muita gente que não gosta. Eu tenho certeza que tem torcedor do Cruzeiro que não gostou da contratação. Porque ele não faz o basicão. A não ser que esse tempo que ele ficou fora do Fluminense, ficou sem trabalhar, ele refletiu sobre algumas coisas e resolveu dar uma diminuída na ousadia que o esquema dele tem. Mas é um cara que já é campeão da Libertadores, o atual técnico campeão, mas ganhando de 2-0 do Libertad, o Cruzeiro tem uma vantagem monstro. Tem uma vantagem monstro. Eu acho que dos brasileiros, acho não, com certeza, dos brasileiros, é o que está mais encaminhado à classificação ao Cruzeiro. É o Cruzeiro. Gol de 2-0 lá e joga em casa. Com o Diniz, dificilmente o Cruzeiro vai jogar atrás. Mas talvez o Diniz possa, com o pezinho um pouquinho mais no chão, esperar um pouquinho, libertar e jogar na velocidade. Para mim, o Cruzeiro vence de novo, se classifica. Para mim, vitória do Cruzeiro de novo e se classifica para as semifinais. E aí, na quinta-feira, fechando para os brasileiros, temos Racing Atlético Paranaense. Atlético Paranaense venceu a primeira de 1-0 e vai jogar lá na Argentina contra o Racing. São dois times que têm altos e baixos na temporada. O Atlético Paranaense, igual o Libertad, mandou o seu treinador embora. Eu não sei nem se o Atlético Paranaense já contratou algum treinador. Não sei nem se já contratou. É, Deixa eu ver aqui. É, Deixa eu até ver se tem alguma. É, ele tá negociando aqui, pelo que parece, com o Lúcio Gonzalez. Pô, de novo. Lançado por Lúcio. O argentino, deixa eu pegar. Com o velho coisa da Argentina. O argentino Lúcio Gonzalez já estão avançados, ele deve ser anunciado como novo comandante do Furacão. Deve ser aí o Lúcio Gonzalez, que já foi do Furacão, né? Pá, coisa e tal. Jogador, né? Fez o nome. Deve ser ele que deve assumir. Mas aí deve, talvez, deve ir com interino para esse jogo, até com o Lúcio mesmo se acertar. O Lúcio, eu acho que estava em algum time, cara. Não sei se era internacional. Ele estava em algum time aí como auxiliar, se eu não estiver enganado. E aí, o Atlético Paranaense vai para uma missão muito complicada lá na Argentina. O time do Atlético Paranaense não está passando confiança nenhuma, cara. Não está passando confiança nenhuma. Vai ter uma missão muito difícil. Muito difícil. A missão do Atlético Paranaense é muito difícil. Cara, apesar do Racing também não viver um grande momento, mas eu acho que esse jogo vai para os pênaltis. Eu acho que esse jogo vai para os pênaltis. Tá? O Racing vence e leva para os pênaltis. Vence com 1-0, 2-1, não sei. Mas leva para os pênaltis. Aí nos pênaltis eu não dou palpite. Mas para mim, o Racing vence, mas vence para levar para os pênaltis.
E aí nos pênaltis vai o que estiver melhor fisicamente, tecnicamente, né, mentalmente. Então, para mim o Atlético Paranaense pode se classificar? Sim. Mas para mim o Atlético Paranaense perde para o Racing, mas vai para os pênaltis. E aí vamos para a Libertadores. Bom, nesta terça-feira não temos brasileiros jogando pela Libertadores. Os brasileiros jogam quarta e quinta. Temos os dois confrontos brasileiros na quarta e o Flamengo na quinta. Hoje tem River Plate e Colo-Colo, né? Quem passar aí vai pegar o vencedor de Atlético Mineiro e Fluminense. Eu acredito que vai passar o River, tá? Então teremos na quarta-feira Atlético Mineiro e Fluminense. Cara, o Atlético Mineiro perdeu a primeira de 1-0. O Fluminense tá com o esquema feijãozinho com arroz do Mano, tem a vantagem e esquece. O Mano é igual o Tite. O Mano vai botar o Fluminense todo atrás para sair no contra-ataque. O Fluminense está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, tá? Situação complicada. Perdeu o Botafogo, na minha opinião. Meteram a mão no Fluminense no Campeonato Brasileiro. Meteram a mão. A arbitragem ajudou claramente o Botafogo no jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Não vi o Dexter falar nada. Ô Dexter, será que teve armação? Será que teve alguma coisa ajudando o Botafogo? Por quê? Teve lances que favoreceram descaradamente o Botafogo. Descaradamente o Botafogo. Mas eu não vi ninguém do Botafogo falar nada. Faltas que era para ter sido expulsão. Um pênalti para mim claro. Só que o Fluminense perdeu para o Botafogo. E aí o Atlético Mineiro, na minha opinião, tem um time melhor, mas muito bagunçado ainda. Parece que o treinador do Atlético Mineiro até agora não conseguiu dar uma formatação para o Atlético Mineiro. Cara, 1-0 só para o Fluminense. 1-0 só. Cara, um bom jogo, mas para mim se classifica Atlético Mineiro. Para mim o Atlético Mineiro se classifica, vai vencer o Fluminense, se classifica direto. Exemplo, 2-0. Para mim não vai para os pênaltis. O Atlético Mineiro, o Fluminense não vai para os pênaltis. Para mim o Atlético Mineiro consegue vencer o Fluminense para um placar que vai levar a classificação do Atlético direto para as semifinais. Vai ser um bom jogo, animado. O Fluminense pode fazer gol? Pode. O Fluminense pode fazer gol. Mas eu não acredito muito que o Fluminense. Eu acredito que o Fluminense vai tentar segurar o resultado desde o início. Se tomar um gol aí, vai ter que sair um pouco. Né? Mas eu acredito na vitória do Atlético Mineiro. Tipo um 2-0, nada muito elástico. Um 2-0 que vai dar a classificação para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é mais time. O Atlético Mineiro é melhor, tem melhores jogadores. E o Fluminense vem aí fazendo um futebol feijão com arroz, conseguindo pontos, conseguindo avançar, mas falta. Para mim, do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro se classifica em cima do Fluminense. E também na quarta-feira, São Paulo e Botafogo. Para mim, o Botafogo é o grande favorito, né, no Campeonato Brasileiro para ser o campeão brasileiro. Lógico, tem o Palmeiras no encalço. Se o Palmeiras assumir a liderança, vai ser difícil o Palmeiras perder a liderança. Como é difícil o Botafogo perder. Quem vacilar vai entregar. Quem vacilar vai entregar. E o Botafoguense e o Botafogo já passou por isso ano passado. Eu vejo a torcida do Botafogo comemorando, muito feliz, zoando, mas eu tenho certeza que eles estão sim com o Palmeiras. Se encostar, vai ficar complicado. Mas aqui não é Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores, o melhor futebol é o do Botafogo. Só que o Botafogo não ganhou em casa. Não ganhou em casa. Estou vendo a torcida do Botafogo falar que se o São Paulo partir para dentro do Botafogo, o Botafogo vai golear o São Paulo lá. Eu também não acredito que o São Paulo vai partir para dentro do Botafogo. Mas só lembrando, esse resultado já está levando para os pênaltis. Cara, eu acredito que vai ser um grande jogo. Um grande jogo. Jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. O São Paulo se livrou de tomar um saco no primeiro tempo aqui no Rio. E isso a torcida do São Paulo, os jogadores do São Paulo sabem.
O Botafogo sabe que perdeu a chance de se classificar aqui e classificado para São Paulo. O Botafogo começa muito forte, mas no segundo tempo o Botafogo sempre dá uma caída. Cara, bom jogo. Para mim, dá empate de novo, se decide nos pênaltis. São Paulo e Botafogo se decidem nos pênaltis. Tá? E na minha opinião, São Paulo e Botafogo, quem passar já vai estar na final. Por quê? Chega a semifinal. E na semifinal, São Paulo e Botafogo vai pegar Penharol e Flamengo. Nesse momento, o Flamengo, o time brasileiro, o Penharol é mais fraco que o São Paulo e o Botafogo. O Penharol é mais fraco. Tá? Se o Penharol se classificar, vai pegar São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo é mais forte que o Penharol e vai passar. Qualquer um dos dois brasileiros que pegar o Penharol passa para as finais. Então, na minha opinião, São Paulo e Botafogo, quem passar, se pegar o Penharol, vai estar na final. E se pegar o Flamengo? Bom, acho difícil pegar o Flamengo. Eu acho muito difícil o Flamengo passar pelo Penharol. Muito difícil o Flamengo passar pelo Penharol. O Penharol vai jogar exatamente igual jogou aqui no Rio. Atrás, jogando no contra-ataque. Bom, então, São Paulo e Botafogo, para mim, dá empate e se decide nos pênaltis. E Penharol e Flamengo na quinta-feira. Bom, o placar é mínimo de 1-0. Dá para o Flamengo virar? Sim. Em condições normais, o Flamengo não tinha perdido nem para o Penharol. As condições não é normal. O clima é muito ruim. Provavelmente o Tite perdeu o elenco, perdeu o vestiário. Poupou todos os jogadores, está focado nisso. O Tite deu uma entrevista que para cobrar ele depois. Né? Todo mundo sabe que se o Tite for eliminado, ele cai na quinta-feira. Né? Na verdade, eu acho que ele já caiu. Ele só não sabe. Então o Flamengo vai para fazer o resultado. Mas 1-0 já leva para os pênaltis. 1-0, o Flamengo já leva para os pênaltis. É impossível o Flamengo fazer 1-0 no Penharol? Não. O Flamengo criou chances aqui no Rio, só que o goleiro pegou muito. O goleiro do Penharol pegou muito. Dá para o Flamengo classificar direto em condições normais, o Flamengo daria de se classificar direto. Bom, se o Flamengo está ali com Luiz Araújo, Pedro, o Michael, Arrascaeta, De La Cruz, Gé, está todo mundo. O Flamengo não tinha, na minha opinião, não tinha perdido aqui e ganharia lá também. Então o Flamengo não tem o Luiz Araújo, não tem Pedro, não tem Michael, alguns jogadores fisicamente muito fora de forma ainda, Arrascaeta e De La Cruz. Mas tem toda aquela situação, tem todo aquele cenário, né? A torcida do Penharol já dá como classificado, jogadores do Penharol já estão se sentindo classificados, acho que lá vão ganhar também. Ou seja, é todo aquele cenário que pode mudar as coisas lá. O time do Flamengo, na minha opinião, é muito melhor do que o Penharol. Só que não está jogando muito melhor. O Flamengo não tem nada, não tem tática, não tem técnica, não tem nada. Está uma bagunça o Flamengo. Então, por causa dessa bagunça, eu não acredito que o Flamengo consiga se classificar. Por causa dessa bagunça, por causa desse cenário, né? Eu não acredito. Porém, os jogadores sim podem se fechar. Os jogadores sim podem se fechar com raiva, não pelo Tite, né? Porque o Tite não sabe armar um time para atacar, para ficar com a bola. Cara, mas o Flamengo sim pode se classificar. Mas eu não acredito que o Flamengo consiga se classificar. Para mim, cara, apesar que 1-0 é pouco, cara. Mas o Flamengo tá muito bagunçado, cara. O Flamengo tá muito bagunçado. Eu não sei o que o Tite vai fazer, se o Tite não vai colocar o Ortiz de novo. O volante do Flamengo foi muito mal, fez tudo de errado, o gol saiu por culpa dele. Cara, eu não sei como é que o Tite vai armar o Flamengo, mas ele não sabe armar um time pro ataque. Infelizmente, para mim, esse jogo dá empate e o Flamengo eliminado, o Penharol se classifica. Mas eu vou torcer muito pro Flamengo se classificar. Em condições normais, o Flamengo ganharia do Penharol lá. Ganharia do Penharol lá. Com dificuldade? Com dificuldade, mas ganharia. O problema é o momento do Flamengo. Será que o Flamengo dá para ter uma virada épica? Dá. Mas, sinceramente, eu não acredito. Para mim, dá empate
e se classifica o Peñarol. E aí vai pegar Botafogo e São Paulo. E Botafogo e São Paulo são muito mais times que o Peñarol e estarão na final. Se o Flamengo passar, São Paulo e Botafogo hoje são mais times. Mas pode ter um equilíbrio a mais, né? A chave pode virar no Flamengo e a coisa encaixar. Mas eu não acredito, infelizmente não acredito. Eu acredito que o Flamengo fique pelo caminho, infelizmente, para um time limitado, melhor do que os outros times que o Peñarol teve nos últimos anos, mas ainda limitado. O Peñarol jogou aí, goleou, estou empolgadaço, mas infelizmente o Flamengo se boicotou. O Flamengo se boicotou. Então, para mim, o Flamengo vai ser eliminado pelo Peñarol. Então tá aí a minha análise, meus palpites. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.